Vamos falar da Páscoa do Senhor hoje. Não vou explicar o contexto da Páscoa, não vou fazer um culto de ensino, mas nós vamos fazer algumas analogias com tudo aquilo que ocorreu, com tudo aquilo que nós vamos celebrar hoje, para que todas as coisas que já se passaram façam vida para nós hoje, né? Porque é necessário que faça sentido toda a palavra de Deus, senão a Bíblia não vai passar de um livro histórico, de um conto, e aí não gera vida e vida em abundância em nós. Êxodo 12, a partir do versículo 1. Vamos ler algumas passagens aqui. Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas. Conforme que cada um puder comer, por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e nas vergas da porta, nas casas em que comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e as fressuras. Nada deixareis dele até pela manhã. O que, porém, ficar até pela manhã, queimá-lo-eis. Desta maneira o comereis. Lombos cingidos, sandálias nos pés e cajados na mão, comê-lo-eis à pressa. É a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito, e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Este dia vos será por memorial, e o celebrareis como solenidade ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis, por estatuto perpétuo. Amém, igreja? Glória a Deus. Esse é o sentido da Páscoa. O Senhor, há um tempo atrás, resgatou o Egito, os seus filhos, com mão poderosa. O sangue do cordeiro representava um sacrifício que havia de vir através da vida do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. A palavra diz que o Senhor, aonde ele encontrasse um sangue, diz que a palavra diz que o anjo do Senhor passaria entre nós, e o espírito da morte não nos causaria dano algum. Porque a palavra diz que aquele sacrifício representaria a redenção dos filhos de Israel perante a iniquidade do Egito. E como dito o Senhor, naquela noite, o anjo da morte visitou toda a terra do Egito. E todos aqueles que não tinham a marca do cordeiro, não tinham o sangue sobre suas casas, o anjo da morte veio e levou toda aquela geração, causando um terror e um pavor como nunca tinha sido visto no Egito. Assim aconteceu com as nossas vidas. Nós, há um tempo, estávamos selados ao caminho da morte. Por um tempo, nós estávamos condenados a passar pelo mesmo terror noturno, pela mesma ação que o Egito um dia viveu. Nós também estaríamos condenados à morte. Mas, através do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, através do sacrifício na cruz do Calvário, naquele madeiro,
nós recebemos redenção para todo sempre. Amém, amém e amém. Glória a Deus, igreja. E é por isso que nós estamos aqui hoje, celebrando não a morte de Jesus, muito pelo contrário, celebramos a vida do nosso Senhor, que mesmo aquele que passou pela morte, venceu, ressuscitou e ao terceiro dia ressurgiu em corpo glorificado, nos deixando uma promessa, sabendo que um dia, cedo ou tarde, nós estaríamos habitando com Ele, junto ao nosso Pai nessa terra. Louvado seja o Senhor por isso. Mas essa noite eu não quero falar sobre isso. Eu não quero falar sobre a redenção, porque quantos creem aqui que são tocados pelo sangue do Cordeiro? Aleluia! E se nessa noite talvez você não tenha entendimento dessa palavra, se nessa noite talvez você nunca fez uma oração, confessando a sua vida ao nosso Senhor Jesus, no final dessa ministração, nós vamos fazer um convite a você. E se você sentir que hoje é o dia de você desfrutar da Páscoa, da libertação da sua vida, você vai dizer: pastor, eu quero, nós vamos orar, e hoje o Senhor Jesus entra na sua vida. E depois que Ele entrar na sua vida, eu vou dizer que a sua vida não será mais a mesma. Porque se você estava condenado à morte, nessa noite você vai receber o dom da vida. Amém, igreja? Glória a Deus. Se nós continuarmos a ler esse texto, a partir do versículo 15, no capítulo 12, surge um elemento inesperado. Algo que, se nós entendemos o contexto da Páscoa, talvez já não fazia mais sentido. Porque se o sacrifício do Cordeiro nos trazia a vida, se aquele sangue nas portas nos livrava da morte, o Senhor determina algo também. Ele fala: 7 dias comerei pães asmos, ou melhor, pão sem fermento. E durante 7 dias não haveria fermento na casa de Israel. Durante 7 dias o Senhor disse: não quero que haja fermento no vosso meio, preparem pães sem fermento, e comam dele apressadamente, porque vocês estão indo para a terra que eu vou os enviar. E até hoje, no meio judaico, é celebrado essa festa, após o período da Páscoa, inicia também junto, no mesmo período, a festa dos pães sem fermento. E como a tradição no meio judeu, todos na casa arrancam todos os fermentos, tudo aquilo que possa fermentar, é retirado de toda a casa, é vasculhado gaveta por gaveta, para que não tenha achado fermento no meio de cada família. Se nós abrirmos o texto, um pouquinho, eu vou pedir para você abrir sua Bíblia, em Tiago capítulo 4. Nós vamos navegar um pouco na palavra do Senhor, e vamos entender o que é o fermento, esse pão sem fermento, que nós celebramos nesse dia, ou que vamos começar a celebrar. Tiago capítulo 4, versículo 1. A palavra de Deus nos diz assim: de onde procedem as guerras e as contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matai, invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras. Esse é um estilo de fermento. É engraçado que depois da redenção, da salvação da morte, depois que nós recebemos Cristo Jesus como nosso único Senhor, suficiente Salvador, declaramos a dependência sobre a graça imensurada dele, desfrutamos dessa graça, desse poder, nos livramos da morte eterna, da corrente dos inimigos. O Senhor decide adicionar uma festa, uma celebração a Israel, os pães sem fermento. Nós entendemos que participamos do estado da graça. Vivemos num tempo onde a cruz do Calvário nos livra da morte eterna, onde todos os dias nós podemos chegar de forma muito livre, sem impedimento,
através do sangue de Jesus e pedir graça, pedir misericórdia, recebemos o perdão dos nossos pecados, nos aliviamos dos nossos fardos e começamos uma caminhada de onde nós caímos e tropeçamos, iniciamos ali e começamos uma nova jornada. Mas o Senhor nessa festa Ele diz, durante esse período não comam fermento. E se nós formos no original da palavra fermento, elas têm a mesma raiz da palavra azedo. O Senhor Jesus, um tempo, disse na Bíblia, cuidado com o fermento dos fariseus. Cuidado com aquilo que Ele tem ensinado a vocês. Cuidado com o que Ele tem fermentado sobre a vida de vocês. Cuidado, porque no meio deles não há vida, mas sim fermento. Porque o estado de fermento é tudo aquilo que vai levar novamente à morte. O estado de fermento é um estado que nós, eu e você, passamos por ele todos os dias. Porque ainda há fermento no nosso meio. E quando eu falo no nosso meio, eu estou falando de você, pessoalmente. Esqueça o seu vizinho da esquerda, esqueça o seu vizinho da direita, esqueça seus conflitos externos, comece a manipular e a entender as suas gavetas internas nessa noite. Porque o Senhor vai nos levar a um estado maior nessa noite, quantos creem nisso? Mas é necessário vasculhar a gaveta. É necessário achar o azedume da nossa vida nessa noite. E o Espírito Santo do Senhor vai mostrar a nós aonde nós temos fermento. Mas nesse texto de Tiago ele diz, todo fermento ele tem um princípio. Toda manifestação do fermento ou do azedo tem uma raiz. Uma única raiz. Eu querer fazer a minha vontade. É engraçado como nós destruímos relacionamentos quando eu decido que a minha vontade é a vontade correta. É botar fogo no meio de uma floresta quando eu bato meu pé e falo é do meu jeito, é do meu jeito e é do meu jeito. Quantos já brigaram com melhores amigos aqui? Eu várias vezes. Quantos já brigaram com esposa, marido? Ixi. Não, sem expressão vocal. Sem ixi. É a mesma coisa de um amigo. É briga do mesmo jeito. Quantos já discutimos no nosso trabalho? No jogo de futebol, com um amigo, jogamos bola e por quê? Queremos ter razão. Mas eu só desejo ter razão. Eu só firmo na minha razão quando há fermento em mim. Porque o texto de Tiago ele diz muito claro, de onde procede as contendas que há entre vós? Senão da cobiça interna. E cobiçar internamente não tem a ver em ter coisas. Não tem a ver com o âmbito material. Tem a ver com estado e posição. E Paulo, em Coríntios, nos adverte a mesma coisa. Abre sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 5, verso 6. Não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato, sem fermento. Paulo adverte a igreja, lança fora, irmão, a velha massa. Só que ele faz uma afirmação poderosa, porque ele diz que no nosso meio já não há mais fermento. Aqui começa o princípio do nosso domínio sobre o pecado. Paulo ele não desconsidera o fermento, mas ele considera algo muito poderoso em nós, domina o fermento. Porque ele não diz que nós somos massa velha, muito pelo contrário, nós somos massa nova. Mas, se nós nos portarmos com comportamentos antigos,
se continuarmos a nos portar como a velha natureza, ele diz que o fermento vai contaminar aquilo que Jesus fez novo. É a anulação da obra da cruz. Porque uma das coisas mais poderosas que aconteceram na cruz foi o Senhor Jesus restaurar o domínio sobre nós, sobre o pecado. Uma das coisas mais importantes que a cruz do Calvário nos proporcionou foi que eu e você pudéssemos dominar sobre a cruz, sobre as obras da morte. Ele disse isso, porque eu e você, ele declara que somos massa nova. Esquecemos disso, esquecemos do domínio, esquecemos da paralisia que um dia nos paralisou, caímos nos laços antigos, remodelamos o nosso comportamento, natureza, deixamos o inimigo tomar posse da nossa mente e voltar a ter comportamento que não cabe mais a nós. Permitimos que o diabo faça chacota sobre os nossos pensamentos, porque esquecemos o tipo de massa que nós somos. O povo de Deus não tem mais azedo internamente. Nós não somos mais azedos. Olha, eu vou falar para você que a obra da cruz é açúcar na limonada. Limão azedo demais, mas aí o Senhor Jesus veio com a sua graça, com o seu sangue, com o seu poder, com a sua misericórdia, jogou açúcar no nosso meio. Aleluia! Amém! E um povo que não é azedo é o povo mais feliz da terra, irmão. O melhor segredo para uma pele, que não seja, marcas de expressão, é sorrir. O melhor exercício é olhar para o seu irmão e fazer assim, estica tudo, cara. A gente anda o dia inteiro assim, em estado de guerra, em estado de alerta. E o pior de tudo, nós criamos contendas contra carne e sangue. Esquecemos de vigiar que o nosso problema é espiritual. Queremos achar culpados, vítimas, os certos, os errados. Tudo isso é fermento antigo. Brigar com pensamento é brigar com fermento velho. Querer discutir razão é fermento velho. Querer saber mais que os outros é fermento velho. Porque tudo isso está ligado à obra da mente humana, ligado ao padrão do mundo. Mas quando nós ligamos a nossa mente à mente em Cristo, todas as coisas que fluem em nós são coisas boas. É o poder do perdão, é o poder da aceitação, é tirar a acusação dos nossos lábios, o dedo opressor. Nós nos tornamos nobres espirituais segundo a obra de Cristo. Porque Cristo não combatia pessoas, Cristo combatia a dureza dos fariseus, que trazia condenação sobre o mundo. Mas nós não trazemos condenação, pelo contrário, nós fazemos menção ao Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Nós somos esse povo. Nós somos um povo que quando as pessoas estão abatidas, quando as pessoas estão com conflito, nós olhamos para ele e falamos, irmão, vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem, sabe por quê, irmão? Porque Jesus morreu por você. E agora eu tenho poder para orar junto com você e mudar todo o cenário de guerra que está na sua vida. Essa é a massa nova. Aonde o inimigo não tem poder para agir sobre nós. Mas se eu e você não parar um pouquinho nessa noite, depois dessa noite, e avaliar os nossos comportamentos, nós vamos replicar quando éramos caídos. Se eu e você não parar um pouquinho, olhar para nós, tirar 1 hora do seu dia, pelo menos, e olhar, meu irmão, preciso me avaliar.
Será que há fermento nesses 7 dias na minha casa? Será que eu estou sendo contaminado pela massa velha? Será que eu estou deixando entrar azedo no meu coração? Porque um pouquinho do azedo que entrar, irmão, a palavra diz que ela manifesta em toda a massa. A manifestação do azedo não vai acontecer de uma hora para outra, não vai acontecer um piscar de olhos, muito pelo contrário. Se nós permitirmos algo entrar em nós, a proporção disso é aumentar, multiplicar e contaminar toda a massa. Aonde acontece a guerra entre os relacionamentos? Uma palavra mal interpretada. O início da fermentação. A partir daquele momento, você fica com as 2 antenas ligadas. Esse cara quer me ferrar. Olha a palavra que ele falou, olha o que ele pensa de mim. E um pensamento começa a contaminar toda a massa. Cedo ou tarde esse relacionamento vai ser desfeito. Porque eu permiti que o fermento contaminasse toda uma história de vida. Casamentos terminam depois de anos e anos juntos, por causa de uma palavra. Por causa de um fermento. Por causa de uma atitude. Agora, se nós fôssemos sábios suficientes para abrir a gavetinha, arrancar aquele fermento que está lá, ele vai contaminar a massa, irmão? Não. Ele não vai conseguir azedar a massa. Ele não vai contaminar o ambiente. Ele não vai estragar meu dia. Uma fechada de manhã na rua, olha lá, meu dia começou mal. Como que vai ser esse dia hoje? Azedo, cheio de fermento. Agora, se nós eliminarmos esse aspecto, o que acontece com nós? Nosso dia é uma bênção, irmão. Nosso dia é uma bênção. Se eu resolver tirar o fermento do meio do meu relacionamento com a minha mulher, resolve o casamento pro resto da minha vida. Mas falta-nos coragem e empenho para abrir gavetas. Porque o crente, ele tem um aspecto agora assim: não, Deus me justifica de todas as coisas. Agora Jesus é comigo e nada me causa dano. E se alguém levantar contra mim, eu sou ungido de Deus, o pau tora. E se for outro ungido, o que acontece? Queria saber essa briga galáctica nos céus. Ungido contra ungido. Deve ser uma loucura isso. Esquecemos disso, todos participaram do mesmo sangue. Ou tem diferença? O sangue de Jesus derramado por você e por mim. O sangue é o mesmo. A remissão é o mesmo. A graça é a mesma. O trono da graça é o mesmo. A atitude é a mesma. Ninguém é melhor do que ninguém. Somos iguais perante o Pai. Não há diferença. Não há diferença. Não usa um contexto bíblico isolado para a sua vida, filho. Não cai nesse negócio, que a gente vai se dar mal. Agora, quando eu tenho um relacionamento distorcido, o que eu preciso fazer, igreja? O que você faria? Vou orar, pastor. Sério, cara? Não, eu vou orar, sabe por quê? Porque quando eu orar, Deus vai tocar lá no coração do irmão. Certo. Vai tocar. E por que você não vai lá e toca, filho? Por que você não vai lá e arranca o fermento que está no meio de vocês? Não é mais fácil resolver a vida? Não foi a instrução que Paulo disse para nós? Cuidado com um pequeno fermento para não levedar toda a massa. Não foi isso que ele disse? Tira o azedo do seu prato. Ou na hora que você estava cozinhando essa noite aqui, esse banquete, você deixava algo azedo dentro dessa lasanha, dessa massa? Não, perderia ela inteira. O que você faria? Jogava a massa inteira fora?
Não, tirava o que ia prejudicar a massa. Concorda, igreja? Amém? Faz sentido isso? E por que nós descartamos pessoas? Oportunidades. E não tem a ver só com relacionamento. Tem a ver com seu emprego. Ah, meu chefe hoje me olhou mal, vou pedir as contas. Aí fica desempregado 10 meses depois. Porque a gente tem uma coisa poderosa para fazer no nosso meio, irmão. Perguntar, eu te fiz algo. Fiz algo contra você que você está me olhando desse jeito, irmão. Me portei errado com você. Talvez ele olhe sim. Ou talvez eu olhe, entendi isso. E aí nós vamos conversar e entender que tudo não passa de um grande mal entendido. Não é mais fácil resolver conflito assim? E por que somos crianças infantis que não resolvemos as coisas como adulto? Ou vamos esperar a Páscoa do ano que vem de novo só para desfrutar da cruz, do sangue? Mas a segunda festa quer retirar o pão, quer retirar o fermento. De quem é essa etapa? Fala minha. Arrancar o fermento é de quem? Meu, mano. Tem a ver comigo. Jesus fez o caminho dele na Páscoa. Nós fazemos o segundo caminho, que é a festa do pão sem fermento. Quem faz o pão é a gente. Quem arranca o fermento da casa é a gente. Quem tem que resolver o conflito é a gente. Olha para o seu irmão e fala, irmão, para de ficar correndo conflito. Aí, ó, quando vocês falam de resolver conflito, vocês até dão risada. Antes, quando eu não era convertido, eu chegava e discutia com a Janaína. Meu irmão, era um negócio que era muito louco. Que dia que a gente brigava toda vez da semana? Sexta-feira, velho, quer brigar, quer ver um dia ruim para brigar com mulher, tal de sexta-feira à noite. Aí eu vou falar para você por quê. Você trabalha de segunda a sexta, né? Tá fora de casa, trabalha, acorda, vai dormir, aí você está emburradinho, dorme, acorda, dorme, fica longe de casa 10 horas, mas brigou na sexta-feira, cara. Você vai ter que passar o sábado e domingo inteiro vendo alguém de bico dentro de casa. Cara, mas era marcado no calendário, sexta-feira à noite, fight. Putz, cara, eu ficava louco. Aí um dia eu olhei para ela e falei, vamos combinar um negócio? Não vamos mais brigar na sexta, vamos brigar na segunda. É verdade, lembra disso? Eu falei, você já viu, cara, toda sexta-feira, a gente passa o sábado e domingo com um bico emburrado, com um bicão na cara. Eu não conseguia ir na sala, que ela estava na sala, aí eu ia no quarto, estava no quarto, aí cara, você fica sem chão. Eu ia morar num apartamento de 70 metros quadrados. Aí tinha que sair, não dá, porque se saísse no meio do caminho, eu tinha que estar no lugar, porque tudo é guerra, né? Aí o pau tora, aí é briga para tudo quanto é lado. Não queria sair, mas ia inventar coisa para sair. Mas por que eu estou falando isso? Porque naquele dia a gente percebeu o fermento. E falamos, vamos arrancar esse fermento da sexta-feira. Não brigamos mais na sexta, brigamos na segunda depois, mas na sexta não mais. Mas aí passava o dia inteiro fora de casa, estava tudo certo, resolvia, chegava de cabeça fria. Entende o tempo precioso que a gente perde em relacionamento? É isso que eu quero trazer para você. O que é mais importante, você viver uma vida inteira com um cara de chupando limão com alguém, do que resolver numa conversa, uma boa conversa de 20 minutos, talvez você tire um conflito de gerações. Só depende de quem, irmão? De um corajoso na vida e resolver conflito. Ah, irmão, fiquei sabendo que falaram isso. Ficou sabendo, irmão? Vai lá e resolve o negócio. Não fermenta o trem, cara. Ah, falaram de mim. Vai lá e pergunta, cara. Ah, mas eu estou achando. Vai lá e pergunta, irmão. Resolve a vida. Porque quando a gente não resolve, mostra que a gente está cumprindo um princípio de carne. Gálatas 5, ele é muito claro. Obras da carne. Briga, contenda, prostituição, é um monte de coisa, uma loucura inteira, tudo obra da carne. Mas quando nós temos atitude espiritual, e o que é uma atitude espiritual? Aí que os irmãos confundem tudo. E quando fala atitude espiritual, parece que agora eu vou ter que abrir um jejum. Não, agora eu vou ter que jejuar, porque agora eu vou ficar espiritual, vou ficar sem comer 3 dias, você vai ficar morto, morrendo lá, caindo. Aí sim, aí eu vou entrar no Espírito é entrar de novo na graça de Jesus.
Entrar no Espírito é ter atitude como Jesus teria sobre a relação. Senhor, a minha vontade, talvez, era fermentar tudo, mas o Senhor me ensinou que muito mais é perdoar do que guerrear. Eu me viro espiritual em 1 segundo. Esses dias tomei uma fechada no trânsito, o cara bateu uma moto, o cara bateu atrás do carro. E a Júlia estava comigo, a Júlia espantou. Eu buzinei para o cara, ele bateu. Eu abri o vidro, tirei minha mão para fora e fiz assim, tá tudo bem? Aí ele passou e mandou o dedo do meio. Aí a Júlia falou, papai, eu podia sair com o carro atrás do cara, sei lá, se fosse uns 10 anos atrás eu ia, com certeza, porque eu já fiz isso. Mas nessa hora eu falo, ele teve um dia mal. Eu tive complacência, sabe, da atitude do irmão, talvez ele está num dia ruim dele, e me deu uma resposta atravessada dele, talvez ele nem pense aquilo sobre mim. Nessa noite quero te ajudar, irmão, a abrir a gavetinha do seu coração, filho. A você querer tocar onde você não quer tocar toda vez, cara. Toda vez é o mesmo cenário, presta atenção na repetição da sua vida. Se você vive com fermento, é estado de guerra do início ao fim, será que você não percebeu que o diabo está brincando com você até hoje? Será que você não percebeu o ciclo que vem repetindo na sua vida? Porque todo ciclo de morte continua repetindo morte, um abismo chama outro abismo. E aí nós temos pessoas com mania de perseguição, acham que todo mundo quer lascar a vida dele, não tem a ver com ele, tem a ver com a mudança do nosso comportamento. O mundo não conspira contra você, querido. Você tem Cristo Jesus, amém? Amém. Nós estamos em estado de graça, amém? Amém? Jesus nos justificou pelo sangue, amém, irmão? Amém. Estamos na mesma casa. O mesmo sangue está no umbral da nossa casa. Se o anjo da morte entrar, vai pegar a gente? Não! Então o mundo não está perdido para nós. Para nós não. Dá para entender isso? Dá para entender que o sangue da morte, o anjo da morte visitou, ele não pôde achar morada em nós. Mas se eu e você quiser ainda continuar vivendo um estado de fermento, irmão, nem o sangue de Jesus resolve, filho. Nem o sangue do Cordeiro vai ter poder sobre as suas decisões. Porque se você decidir continuar guerreando contra aquilo que você não tem que guerrear, sua vida inteira vai ser guerra. Sabe o que é o pior? Suas gerações vão ser guerra. Porque um comportamento é replicado. A iniquidade visita até 4 gerações. Iniquidade, senhores, não tem a ver com pecado só. Que nós achamos os pecados naturais ali, né? Coisas, obras da carne, mais explícitas. Mas tem a ver com comportamento e fermento. Você nunca viu uma família que vivia em guerra todas as gerações, e não há paz sobre gerações. Porque iniquidade é julgar mal quem você não tem que julgar. Porque o juízo não está sobre nós. Nós não temos poder de julgar ninguém. Posso avaliar a atitude, julgar pessoas, não cabe a mim. Não cabe a mim. Efésios 5. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor. Como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Esse é o nosso chamado. Andai em amor. Como sacrifício agradável a Deus. Nós fomos chamados para sermos sacrifícios vivos. O sacrifício que levava à morte já foi feito pelo nosso Senhor. A nossa atitude é ser um sacrifício vivo todos os dias. E todos os dias tem a ver em tirar o fermento do nosso meio. Todos os dias. E o fermento não são pessoas, são as nossas atitudes. Não transfira aquilo que você precisa ser transformado. O mais engraçado é que
A estatura de varão perfeito é a transformação todos os dias de glória em glória. Estamos numa jornada. E eu quero só te lembrar de uma coisa: nós estamos muito longe de estarmos no estado de perfeição. Não julgue a nós mesmos como merecedores da graça, como se tivéssemos alcançado ela. Mas muito pelo contrário, continuo a minha carreira de fé, porque meu alvo é Cristo Jesus. O que o Paulo diz para nós: não alcançamos ainda. Olha para você e fala: não alcancei ainda, mas vou alcançar. E todo princípio de conflito na sua vida é uma oportunidade para você mudar, não para pessoas mudar. Não distorce, não muda, porque nós paramos de brigar na minha casa no dia que eu decidi amar minha esposa incondicionalmente, não de acordo com o meu padrão, mas aceitando o padrão que era o tempo dela naquele tempo. Quem é mais sábio, que conduz o cego, porque um cego não pode guiar outro cego. E o caminho de dois cegos é a perdição e a derrota. Mas se há um sábio no nosso meio, esse sim conduz o cego à luz da salvação, e não às trevas da condenação. Amém, irmão? Se coloque de pé. Para essa atitude, vai precisar de uma única coisa: coragem. Uma única coisa: coragem. Porque é das coisas mais difíceis para nós, as mais difíceis, é reconhecer o quanto nós somos menores do que aqueles que nos atingem. Sabe por quê? Quando alguém nos ofende, nós olhamos e nos vitimamos. Eu não aceito isso. É uma opção. Mas mostra que nós somos menores do que o ofensor. Jesus um dia nos disse: se alguém vir roubar algo nosso, entregue acima do que ele tem pedido. Se te obrigar a andar 1 milha, anda 2. Sabe o que ele está dizendo para nós? Se nós somos tão grandes quanto pensamos que somos, e se realmente somos o que pensamos, o perdão está em nós. Todos os dias na nossa vida. Todos os dias. Todos os dias. Só que para isso tem que ter coragem. Para ser assim tem que ser muito homem e muita mulher. Tem que engolir o azedo, porque não é o que entra que nos contamina, mas é o que sai da nossa boca. E o mais legal de engolir azedo, pode até azedar se faz uma carinha uma vez só que ele vai embora pelas latrinas. Até isso a obra é perfeita. Não fica coisa morta dentro de nós. Nós não engolimos sapos, muito pelo contrário. Nós vamos abençoar sapos para que se tornem príncipes. Vale a pena o conto de fada de vez em quando na nossa vida. Porque todo ofensor está pedindo uma coisa: me ajuda, que eu não sei lidar com a pressão que está dentro de mim. Talvez você nunca percebeu isso. Já tentou ajudar um cachorro abandonado na rua? Já tentou fazer carinho nele? Qual é a reação dele? Morder. Você está com um pratinho de comida e ele te morde. Relacionamentos são assim, irmão. Você pode tentar ajudar, e se a pessoa estiver num estado muito ruim da vida dela, ela vai te morder. Só que se você não lembrar disso, irmão, você vai julgar mal e vai destruir uma coisa que talvez, eu tenho quase certeza, que as pessoas que o Senhor coloca nas nossas vidas é para que a gente possa crescer e liberar a graça do Senhor de maneira extraordinária. Porque amar quem é fácil de amar não é amor, filho. É benefício. Quando eu amo você, que é muito legal, muito querido comigo, eu estou tendo benefício. E amor tem a ver com doação, dar. Quantos são doadores aqui? Se não é ainda, aprende a ser. Quantas vezes eu devo perdoar? 70 vezes 7.
70 vezes 7. Perdão tem a ver com perdoar completamente. Perdão não é um estágio. Perdão é perdoar. E perdoar é ter vida plena. A partir de agora nós zeramos e começamos de novo. Podemos fazer algo tudo diferente e começamos de novo. Se eu não tivesse perdoado minha esposa e ela não tivesse me perdoado, nós não estaríamos aqui hoje. E quantas vezes eu tenho que perdoar a ela 70 vezes 7 ao dia e ela a mesma coisa que eu? Se eu não estiver disposto para isso, irmão, eu vou ter morte na minha vida. Só que deixa eu falar uma coisa para vocês, eu estou disposto. Por ela, pela minha filha e por cada um de vocês, eu estou disposto. Aí sim, bate, que a madeira aguenta. Se você tiver essa atitude, irmão, nada atrapalha a sua vida. Não tem pesar, não tem tristeza. Sabe por quê? Porque você é nobre e é grande diante de Deus. E a pergunta que você tem que fazer para você é qual é o seu tamanho diante do Senhor? Porque quando eu estou fraco, aí o Senhor me faz forte. Humilhai-vos debaixo da poderosa mão do Senhor. E a mão do Senhor é obedecer a palavra e os mandamentos. E os mandamentos, o segundo mandamento do Senhor é: amai ao próximo como a ti mesmo. Não adianta guardar toda a lei e negligenciar um mandamento. E o dos mais importantes: ame a Deus sobre todas as coisas. E o segundo como ele: ame ao próximo como a ti mesmo. Se você não consegue amar o próximo, começa a se amar. É necessário amor por você, porque só nós damos aquilo que temos.